meados do século XVIII, na Inglaterra, a invenção das máquinas trouxe mudança no cenário econômico, político e social da época, além de terem substituído as ferramentas e o trabalho manual. Muitos empresários ingleses investiram fortemente nas fábricas. Sendo assim, o camponês deixou de trabalhar para a subsistência nos campos e tornou-se o proletariado do que seriam os grandes centros urbanos. Todas essas mudanças aconteceram devido à Revolução Industrial, que é o nosso tema de hoje. Para entender mais sobre esse período, fique ligado, está começando o Desvendando a História. Até o fim do século XVIII, a população europeia vivia à base da manufatura e do artesanato, consumindo e comercializando aquilo que produzia. O período de passagem entre esse tipo de trabalho e o uso de máquinas como artefato principal de produção é o que chamamos de Revolução Industrial. A Revolução Industrial, se nós quisermos uma definição enxuta, ela foi uma transformação na produção, uma aceleração na produção. Durante séculos, na história ocidental, tudo que as pessoas consumiam, desde as roupas que vestiam até as armas de guerra, os navios, eram produzidos manualmente, de forma artesanal, em pequenas oficinas, em pequenas manufaturas. A Revolução Industrial foi a transformação desse cenário. Esta ideia de substituição no modo de produzir foi geograficamente localizada na Inglaterra durante a metade do ano de 1700. Somente após o fim do século XVIII que este fenômeno se espalhou pelo globo, atingindo o hemisfério norte. Apesar disto, levou ainda muito tempo para que a Revolução Industrial alcançasse países como o Brasil. O seu início se deu na Inglaterra da segunda metade do século XVIII, ou seja, da segunda metade dos anos de 1700. Então, num primeiro momento, a Revolução Industrial foi um fenômeno exclusivamente inglês. Só depois, ao longo do século XIX, é que a Revolução Industrial vai alcançar outros países da Europa, depois os Estados Unidos e o Japão. Diversos fatores permitiram que a Inglaterra fosse a precursora da Revolução, como uma rica burguesia, zona livre de comércio pela Europa e alta comercialização com o mercado externo. Tais fatores são citados pelo historiador Eric Hobsbawm, que ainda frisa a alta influência do governo inglês sobre o restante dos continentes. Nos inícios da Revolução Industrial, nos primórdios da Revolução Industrial, as condições de trabalho e de vida dos primeiros operários era muito difícil. Isso porque nós estamos falando de uma época em que não existia o direito do trabalhador, as leis trabalhistas, não existia a preocupação com a saúde do trabalhador no seu ambiente de trabalho, não existiam nenhum tipo de leis que protegiam os trabalhadores. Não existia a noção de um salário mínimo que fosse um ganho mínimo de renda que aquele trabalhador deveria ter. Todas essas evoluções, a transição na forma de produzir e o desenvolvimento do mercado interno e externo tiveram consequências. A Revolução Industrial repercutiu na vida da população inglesa e mundial de uma forma nunca antes imaginada. O Eric Hobsbawm tem um livro chamado Da Revolução Industrial Inglesa ao Imperialismo. Nesse livro, ele procura esclarecer o porquê da Inglaterra ter sido a pioneira da Revolução Industrial. E ele diz que existiram 3 fatores fundamentais que fizeram da Inglaterra o país que iniciou a Revolução Industrial. Esses 3 fatores fundamentais são, primeiro, ele diz, o mercado interno. Segundo, o mercado externo. Terceiro, o governo. Como assim? Mercado interno era a demanda interna por produtos. Vamos lembrar que a cidade de Londres, no final do século XVIII, era a maior cidade da Europa. Tinha mais de 1 milhão de habitantes. Nós estamos falando de mais de 250 anos atrás, 270 anos atrás. Além disso, quando o Hobsbawm fala do mercado externo,
ele está se referindo aos negócios, intercontinentais, ultramarinos, que a coroa britânica possuía. Terceiro fator, o governo, diz respeito à política agressiva da coroa britânica no sentido de impor a sua parceria comercial, no sentido de impor os seus produtos, não só por meio de acordos comerciais diplomáticos, mas também por meio de guerras. No século XVIII, a Inglaterra se envolveu em várias guerras e a maioria delas tinha interesses econômicos, interesses de negócios financeiros. A transição da manufatura para o trabalho em fábricas não foi um período fácil para os trabalhadores, que tinham que se adequar a este novo tipo de produção. Isso porque, naquela época, não existiam maneiras de garantir a saúde e a segurança do trabalhador. Salário mínimo, horas extras e equipamentos de segurança, por exemplo, só foram implementados muitos anos depois. A Revolução Industrial foi essa transformação na produção, essa transformação tecnológica, ela construiu as bases de tudo que nós temos hoje em termos de conforto, de tecnologia. Por outro lado, a Revolução Industrial, ela também ampliou as desigualdades sociais, porque nem todas as pessoas têm poder aquisitivo para acompanhar as tecnologias e o desenvolvimento da Revolução Industrial. Como mostrado no Desvendando a História de hoje, mudanças, evoluções e agilidade na produção são alguns dos principais pontos da Revolução Industrial. E agora que você já domina este assunto, vai poder conferir outras edições deste programa e, claro, conhecer os nossos quadros de Papo de Saúde, entrevistas e dicas culturais. Não se esqueça de curtir as nossas redes sociais e correr no nosso site uva.br/TVUva. Tchau e até a próxima!